Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla e está no ar mais um Altispod Furando a Bolha, um quadro novo dentro do Altispod, que a gente vai falar sobre tudo menos autismo. Sim, minha gente, porque nem só de autismo vive a nossa comunidade desta bolha azul. Uma mãe cansada também quer falar o quê? De outras coisas. Os professores estão pelas tampas, não aguentam mais essa panela de pressão. Os profissionais também estão o quê? Exaustos. A gente quer falar de entretenimento, a gente quer falar de ciência, a gente quer falar de política, de religião, a gente quer falar de fofoca, a gente quer falar de qualquer coisa. E a gente busca sempre outros assuntos em outros canais. E eu pensei, por que não dentro do Altispod? O Altispod ele nasceu como uma comunidade para ser uma rede de apoio. E aí, por que não ter também essa parte de entretenimento? Ele continua sendo essencialmente um canal de autismo e neurodiversidade, né, com o propósito de fornecer para vocês, de forma gratuita, informação de qualidade sobre autismo e neurodiversidade, com base científica, porque na internet a gente encontra de tudo. Muita pseudociência, muita enganação, muito charlatanismo. Eu, como mãe, já estive nesse papel de muita vulnerabilidade. Quando a gente tem o diagnóstico, a dor é tão grande que a gente... Assim, ó, se falar que você for até, sei lá, Aparecida do Norte, dando 3 pulinhos que seu filho vai melhorar, você faz. A verdade é que isso não funciona, né? A gente tem o que funciona. A ciência tem o que funciona, qual é o caminho, por onde começar, por onde continuar, né? Então, o canal, ele nasceu para já encurtar, já que a gente já seguiu aí o caminho das pedras. Então, para ser uma fonte segura. E aí também a saúde mental. A nossa saúde mental é muito puxado, a nossa rotina é muito puxada. Então, uma vez por semana ou 2, não sei, não decidi ainda, vamos ver como que isso desenrola. O Furando a Bolha, ele vem para desaluviar um pouquinho, para dar entretenimento, para dar conhecimento, para tirar a gente da nossa bolha azul. Então, eu conto com vocês aqui para apoiar o canal. Então, se inscrevam, deixem seu joinha, curtem, comentem, compartilhem. Quanto mais vocês participarem, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais famílias, que é tudo o que a gente precisa. Pessoal, a gente tem mais de 200 episódios com neuropediatras, psiquiatras, fonos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, autistas crianças, jovens, adultos de todos os níveis, famílias. Tem um conteúdo assim, ouro. E de que adianta se isso não chegar na população? A população que está no SUS, a população que está pegando o busão, que está no metrô. Isso é para chegar na população. Se ficar toda essa ciência e esse conteúdo acadêmico restrito à academia, a gente falhou. Nós falhamos. Então, me ajudem, que a minha missão como comunicadora, como mãe de autista, como esposa de autista, é tentar fazer essa ponte. E é tudo gratuito, gente, é tudo gratuito. Então, eu preciso o quê? Que vocês participem. Participem, então se inscrevam, se engajem, compartilhem o máximo que vocês puderem. Combinado? Falando de apoio, eu quero falar para vocês do IEPSIS. O IEPSIS é um instituto de capacitação de pais e profissionais sobre autismo e demais neurodiversidades. É um instituto muito sério. Tem pós-graduação em análise do comportamento, tem várias outras pós, tem cursos livres também para pais, para aspirantes, né? Para auxiliares de sala, professores, para cuidadores mesmo também, cursos mais curtinhos, pontuais, que às vezes cabe no seu bolso, porque às vezes a gente fica tão desesperado, quer sair fazendo tudo quanto é curso, e nem hora você tem para dormir, mãe. Então, você tem que pensar nisso também, antes de sair pagando e comprando tudo quanto é curso, né? Ver o que cabe na sua rotina. Respira fundo, faça escolhas inteligentes, né? Com estratégia. Vê o que dá naquele momento, o que é possível. Mães possíveis, não mães ideais, né? Vamos dar uma olhadinha no IEPSIS.
isso, não deixem de dar uma olhada. Ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando o QR Code aqui do IEPSIS, dá uma olhadinha na plataforma, vê o curso que tiver lá, que cabe no seu bolso, no seu tempo, vê a carga horária, o que te interessa, o que faz sentido para o momento que você se encontra. O que eu garanto para vocês é que os profissionais que estão lá são muito qualificados, muito capacitados, né? E que podem ajudar vocês a se prepararem para assumir. Gente, vocês precisam tomar um papel ativo na vida do filho de vocês. Ninguém vive o autismo sozinho. Quando a gente tem um autista na família, a família toda precisa viver esse autismo. Então, a gente tem que tomar um papel ativo, entender mais, mudar nossa rotina para ajudar no desenvolvimento de todos. Tá bom? Então, bora lá para o nosso tema do Furando a Bolha de hoje. É um tema que eu sei pouquíssimo, gente, e que muitos de vocês aí também não sabem, não. Vocês devem saber das chamadinhas de internet, entendeu? Porque a galera hoje é tudo preguiçosa, lê quase que nada, só vê sensacionalismo, entendeu? Islamismo. O que vocês sabem, né, sobre a religião muçulmana? Então, para explicar para a gente sobre isso, eu trouxe ele, que é um líder, né? Ele é, assim, o representante do islamismo aqui. Ele é um historiador, cientista social, e nos deu a honra de vir aqui no canal para ter um bate-papo aqui informal com a gente e explicar um pouquinho. Recebam com muito carinho Sheikh Jihad. Uma salva de palmas, pessoal. Seja muito bem-vindo. Que isso. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Agradeço o convite e as palavras e essa introdução. Fico muito honrado. Parabéns para você e para todos os técnicos, todos que estão acompanhando e que estão nos bastidores, dando condições para que esse programa seja um sucesso. Parabéns pela iniciativa. Eu sei que é uma comunidade muito grande e é preciso, de fato, como você disse, né? Às vezes uma pessoa ela dá o pontapé inicial, mas a caminhada não é feita de forma individual. É sempre um grupo, é sempre um apoio, um incentivando o outro. Porque às vezes há desmotivação, às vezes há uma falta de incentivo. Então, é preciso que um apoie o outro, porque a causa é nobre. Parabéns, parabéns. E acredito que foi a maior motivação para mim para estar aqui. É essa causa, porque eu conheço pouco. Você falou que conhece pouco sobre a religião islâmica, né, sobre a religião muçulmana, e eu conheço pouco sobre o autismo, apesar de ter interesse. E estou aberto para conhecer, então acredito que todos temos algo a aprender. A ensinar é aprender. Nunca ninguém sabe tudo. E para aprender é preciso ter humildade. Sim, isso é uma verdade. Então, estamos abertos aqui para troca de informações, troca de conhecimento. E, novamente, que Deus abençoe esse trabalho, porque é necessário para a nossa sociedade. A nossa sociedade ela só cresce, só alcança o sucesso se ela tiver união, se todos trabalharem juntos, tiverem boa intenção e trabalharem uns ajudando, uns aconselhando os outros, uns ensinando os outros, uns aprendendo com os outros. E termos essa caminhada, porque essa caminhada não é fácil. Não só isso, não só a questão do autismo, em todos os aspectos. Questão de segurança, questão de saúde mental, saúde física, tudo, tudo, tudo. A nossa sociedade precisa que nós defendamos essas causas e nós apoiemos uns aos outros. Quem está fazendo precisa ser incentivado. Sim. Para que esse trabalho continue. Que nem eu disse, né? Às vezes Jesus, por exemplo, que a paz de Deus esteja com ele, era uma pessoa só. Ele começou e hoje você tem
milhões de seguidores. Moisés, a mesma coisa. Profeta Muhammad, a mesma coisa. Eram pessoas que foram contra o sistema, abraçaram uma causa, defenderam uma causa, lutaram, se esforçaram por uma causa, e era uma causa que beneficiava a sociedade, que beneficiava a humanidade. Mas começaram sozinhos, mas a caminhada e a continuação dessa caminhada foi feita pelo grupo, pelos seguidores. Jesus não está mais entre nós, né? Nem o profeta Muhammad, nem Moisés, mas a mensagem continua. Sim. Lá na mesquita que você... A mesquita que você lidera é aqui. Se eu estiver falando termos errados... Não, tranquilo, você pode. me corrige para eu Não há aprender. problema. Eu também. Se eu Tá? falar alguma coisa, por favor, me corrija, porque eu quero aprender também. Na realidade, eu não tenho uma mesquita fixa. Eu viajo o Brasil todo. Rezo mais, frequento mais. Faço, normalmente, quando estou em São Paulo, faço os sermões na Liga da Juventude Islâmica no Paris, mas também ando por todas as mesquitas, a gente visita as comunidades. Eu não estou fixo a uma mesquita. Entendi. Por exemplo, no catolicismo sempre tem um padre designado a uma igreja. No Islã não é assim. Também. Você tem a todas as mesquitas, elas têm alguém fixo, um sheik fixo, um líder religioso fixo. Uhum. Eu, por opção minha, eu não adotei isso para a minha vida. Então, eu tenho um trabalho particular e faço esse trabalho de representação da comunidade, de visitar as comunidades, não como profissão, mas como missão. Missão. Por opção ou também por hierarquia? Porque no catolicismo também tem uma hierarquia. O bispo, né, os bispados não ficam sediados na igreja também. Eles têm uma atuação mais macro, né? Assim como... Nessa situação, é por opção minha, eu faço isso, e a aceitação da comunidade. Então, tem a aceitação da comunidade, tem entre os sheiks também, entre os líderes, né, a maior parte dos líderes, você acaba também tendo essa aceitação. Olha, quem nos representa, essa pessoa fala e nos representa essa pessoa. Então, você vai ter convites também das pessoas, dos sheiks, das mesquitas, das comunidades, para visitá-las, para atuar como representante, como porta-voz também. Entendi. E aí, por exemplo, nós temos o Papa. No caso de vocês, também tem esse líder supremo? Nos países islâmicos, cada país islâmico tem o seu líder máximo religioso, que dá a palavra final sobre qualquer tema religioso. Como seria o STF, por exemplo. O presidente do STF. Então, você tem o presidente, ou a gente chama ele de mufti. Então, ele que vai naquele país islâmico. Então, a Arábia Saudita tem o seu mufti, o Líbano tem o seu mufti. Todo país islâmico tem o seu líder religioso. Porém, quando estamos, por exemplo, aqui no Brasil, cada comunidade tem o seu sheik. Então, o sheik daquela localidade, ele é o representante, ele é que vai determinar, vai falar, dar a posição religiosa, sentença religiosa para os determinados temas. E no Brasil, quando a questão é nacional, há uma reunião entre os sheiks e a gente chega a um denominador, chega a um consenso, e aí é exposta a posição oficial da comunidade. Entendi. Porque aqui não é um país islâmico, então é feito essa como uma câmara, assim, para decidir. Exatamente. Como você tem uma diversidade de comunidades aqui, então há um diálogo, há um contato, uma conexão entre elas. E aí, para se chegar à melhor posição, a posição oficial de toda a comunidade.
E é um país muito grande, né, o Brasil, de extensão física mesmo, né, de territorial, eu digo. Sim. E a distância, Isso, exato. a distância entre uma comunidade e outra. Se eu quero chegar, por exemplo, na comunidade de Manaus, eu tenho que pegar um avião e 4, 5 horas, 6 horas de viagem até chegar lá. Por exemplo, no mês que vem tem a inauguração da Mesquita de Uruguaiana. Sai daqui para ir para Porto Alegre, depois estrada, mais 8 horas de estrada para chegar até a divisa com a Argentina. Se eu quero chegar a Chuí, Santana do Livramento, a mesma coisa. Então, o Brasil tem dimensões continentais. Sim. E as comunidades islâmicas, elas estão presentes em todo o Brasil. E não é tão fácil chegar a certas comunidades, mas é dever nosso ter contato com elas, porque a gente é aquilo que eu falei no começo. É preciso ter conexão para que o trabalho em grupo ele tenha sucesso. Hoje são quantos líderes, assim, quantos sheiks no Brasil? Nós temos 1,5 milhão de muçulmanos. No mundo são 2 bilhões de muçulmanos. 2 bilhões de muçulmanos. No Brasil, nós temos 1,5 milhão de muçulmanos. Temos aproximadamente 120 mesquitas, instituições islâmicas no Brasil. É pouco. Temos mais ou menos 80 sheiks no Brasil. Então, você tem mesquitas que não têm sheiks. Então, a comunidade vai escolher alguém que conheça mais da religião para liderar. E essa pessoa ela vai entrar em contato com os outros sheiks, para poder ter conhecimento, para que ela possa orientar a comunidade. Então, ela vai ser uma transmissora de um conhecimento que um sheik de outra localidade tem. Então, por exemplo, aqui entram outros sheiks que vão orientar aquela comunidade, que vão orientar aquela, porque ela passa a ser uma comunidade carente de um líder religioso, mas ela consegue suprir essa necessidade, essa carência temporariamente ou provisoriamente através de uma pessoa que se dedica, voluntária, que vai se dedicar a liderar as orações, que vai poder passar a orientação e cuidar. Agora, se ele não tem essa capacidade, chegou no limite dele, algum tema chegou no limite do conhecimento dele, ele vai recorrer aos demais sheiks em outras localidades. Entendi. Tem aumentado o número de muçulmanos no Brasil, de pessoas que têm aderido à religião? Sim, muito, muito. A religião islâmica é a religião que mais cresce no mundo. No mundo. No mundo. Você falou no começo, né, que você não conhece, mas todo dia, né, muitas pessoas são bombardeadas com algumas informações. E muitas delas são incorretas, Sim. São erradas nas redes sociais e tal. E isso acontece, acontece muito. Então, o que falta conhecimento, falta leitura, acredito que também é uma falta, eu tenho que fazer a meia-culpa, né, Mirella? Falta também, acredito que uma falha nossa, da própria comunidade, é ela se abrir mais, mostrar mais, de uma forma mais assertiva. Então, criar mais perfis, oferecer mais condições de acesso das pessoas a essa informação. Acredito que o grupo que tem a ver com autismo, não sei se é essa a forma correta de falar, Sim, sim. Também passa por isso.
eu acredito que passa por isso, porque a pessoa tem que garimpar um pouquinho até chegar até informações corretas, fontes seguras de informação. A mesma coisa acontece com os muçulmanos. Muitas vezes os muçulmanos acabam reclamando, puxa vida, está passando na televisão aberta, ou nesse canal, ou nesse podcast, ou passando informação errada. Poxa, como é que as pessoas... É porque elas também, às vezes, não conseguem chegar, não é tão fácil esse caminho para chegar a uma fonte segura. Então, nós também temos que nos apresentar como uma forma segura. O que este podcast está fazendo é inédito, é a forma correta, de verdade, é buscar. Eu não sei de um tema, ok, eu vou trazer alguém da fonte e não só de orelhada, né? Que, como falam, vou trazer alguém que dê o achismo, mas alguém da fonte para falar e passar conhecimento verdadeiro, e não só achismo, ou replica informações que foram pegas foram tiradas de redes sociais, e às vezes você não sabe nem a procedência. Exato. Eu vejo bastante isso muitas vezes quando falam, por exemplo, da situação do Oriente Médio. E aí você olha e você fala, meu Deus do céu, essa pessoa às vezes se coloca como cientista político, ou relações internacionais, ou especialista em Oriente Médio. E aí acaba falando coisas, você fala, essa pessoa nunca saiu da internet, ela nunca esteve lá, ela nunca teve contato, porque se ela tivesse o mínimo de contato, não estaria falando, usando esse jargão, usando Sim. Por que eu estou falando isso? Porque acredito que aconteça o mesmo com você. Mesmíssima coisa. Agora, se eu quiser dar uma de expert, ou de entendido do autismo, na primeira frase, você vai falar, não conhece, não é fonte segura sobre autismo. Exato. Então, eu parabenizo por você estar chamando, buscando o conhecimento da fonte. Certamente que tentarei o máximo passar as informações corretas, aquilo que eu conheço. As informações que a gente não conhece, a gente fala, olha, eu vou buscar. Sim, não sei, não vou inventar, né? Simples. Não vou inventar. Só Deus sabe tudo. Exato, só Deus sabe tudo. Mas na internet hoje ficou muito terra de ninguém, né? A verdade é que assim, a galera que, assim, os cientistas mesmo, e eu vou te colocar nesse bolo, os cientistas, historiadores, galera que tá ali de fato estudando, não tem tempo de ser um Instagrammer, a não ser que contrate uma equipe para ficar alimentando. Não dá, gente. Real, não rola. Não dá. Ou você estuda, vê pesquisa, acompanha artigos, se atualiza, ou você vai lá pro Instagram. Não dá para fazer as duas coisas. Então, a verdade é que nessas redes sociais você não encontra grandes cientistas. Não estou generalizando, tá? O que eu estou dizendo é que vocês precisam filtrar. Porque, às vezes, você vê Instagrams com milhões, como se aquilo fosse um currículo da pessoa. Como, sabe, assim, aquilo, sei lá, fosse não sei, como fala, o diploma dela. Não, é só o Instagram dela. Se for dar um currículo vitae dela lá, não sai nem o primeiro ano de graduação. Então, a gente precisa questionar mais quem é que está ali. Porque na vida real, não dá para fazer as duas coisas. A não ser que, realmente, aí se você tiver uma equipe paga que produz as duas coisas, né? Aí, beleza. Então, a gente precisa questionar.
né? A gente precisa questionar quem são essas fontes. Então, esses vídeos perfeitinhos, a luz maravilhosa, ai, o cabelo perfeito, tudo plastificado. Gente, isso não existe, não. Isso não é vida real. Não dá. Então, a gente precisa parar para pensar de onde que estão vindo as coisas, quem é que estão dando essas informações, né? Qual é o currículo? Qual é a vivência de quem está te dando aquilo, né? E na prática? Na prática, o que que ele te falou? Né? Assim, ele já visitou? Foi o que ele fez? Ele já visitou aquilo? Ele já foi alguma vez lá naquele lugar para te dar aquela informação que ele está te dando? A gente precisa parar para pensar um pouquinho. Fica esse pessoal de manada, né? E só passando o dedinho assim, ó, né? Aquilo ali assim. Então, não, a gente precisa sair desse estado no automático e parar para pensar e questionar essas coisas. Eu, particularmente, tô de saco cheio dessas coisas plásticas, perfeitinhas, mentirosas, porque no mundo não é assim. Isso é irreal. É o que a gente passa. A gente vê, eu vejo muito na TV aberta e também muitos canais, muitos ditos religiosos de outras denominações falando sobre a minha religião, falando, e você olha, você fala, meu Deus do céu, a pessoa perdeu oportunidade de perguntar, de aprender, ela deixou uma oportunidade de falar da crença dela, das qualidades da crença dela, de expor para atacar, para falar, para diminuir da crença do outro, da cultura do outro. Isso não é justo, não é justo. Por outro lado, também eu cobro bastante as pessoas que são da fonte, que têm informação segura, que têm informação concreta, real, que têm conhecimento verdadeiro, de não se exporem, de não assumirem essa missão, de aparecerem. Porque hoje eu penso, se Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, estivesse entre nós agora, aqui na Terra, se Muhammad, se Moisés, se Abraão, que a paz de Deus esteja com todos eles, estivessem aqui hoje, o que eles fariam para divulgar os ensinamentos deles? Eles ficariam de um em um? Ou eles usariam as plataformas, ou eles abririam contas nas diversas plataformas para conseguir alcançar o maior número de pessoas? Eles iriam de um em um? Não, usariam essa ferramenta. A não ser que eles preparassem pessoas. Aí seria um em um, para assumirem. Porém, quando Jesus sobe no monte para falar para diversas pessoas, era o Instagram daquela época. Sim. Quando reuniam as pessoas, Moisés reunia as pessoas e falava, Deus revelou para mim tal. E aqui ele falava para muitas pessoas. Então ele via a melhor ferramenta para que uma informação se propagasse para o maior número de pessoas. Tanto que na sexta-feira, para nós muçulmanos, a sexta-feira é o dia feriado semanal nosso. É como se fosse o domingo para os católicos. Aí tem o sermão. E a nossa é às sextas-feiras. Então você vai ter um maior número de pessoas ali presentes. E isso desde o início da revelação do Alcorão. Vem o sheik, sobe no púlpito e vai passar a informação para o maior número de pessoas. Essa era a rede social, era a plataforma social
que se tinha daquele momento. Hoje, ela tomou uma dimensão maior, se desenvolveu mais e se transformou nessas plataformas digitais. Então, a ideia é levar a mesma informação para o maior número de pessoas. Então, se Jesus estivesse entre nós hoje, ou qualquer outro profeta, que a paz de Deus esteja com eles, eles usariam essas plataformas para levar essa mensagem ao maior número de pessoas. Usariam satélite, usariam celular, usariam YouTube, usariam Instagram, TikTok, Kawaii, não deixariam, Facebook, usariam de tudo. Por quê? Porque são ferramentas que podem serem utilizadas para propagar um conhecimento. Então, é importante a gente cobrar, não cobrar de obrigar, mas de incentivar as pessoas que têm conhecimento. Fazer o que você está fazendo. Ah, sim. Não, entendi. Quando eu falei até de 1 a 1, eu pensei mais na questão de formar... porque eu tenho buscado... Discípulos. Formar discípulos aí precisa ser unho. De formar redes reais de apoio. Perfeito. Nesse caso, sim. Entende? Nesse caso, sim. Mas como é que você vai para chegar e conscientizar? Sim, daí você precisa de um microfone mesmo. Precisa de uma plataforma. Isso. Exatamente. Sim. Que chegue ao maior número de pessoas. É o que você está fazendo aqui. Sim. Você está usando uma dessas plataformas, um meio, uma ferramenta para poder chegar ao maior número de pessoas. Sim. E não é só o teu dever fazer isso. Quem está acompanhando e for uma pessoa do bem, estiver em sintonia com essa causa, também é obrigação dela. Eu não tenho um microfone, certo? Mas eu tenho um botão chamado compartilhar. E repassar. Repassar. Eu não tenho como participar ou promover eu estar dentro de criar um podcast, por exemplo, um programa como esse. Sim, mas você foi pioneira, assumiu essa responsabilidade, deu a cara, está se esforçando. Eu não tenho essa condição. Qual que é o meu papel? Compartilhar, sim, engajar, incentivar, elogiar. Por quê? Porque o apoio moral também é muito importante. Sim. E o compartilhamento desse conteúdo é muito importante, porque dessa forma nós conseguimos levar ao maior número de pessoas para que possa haver uma conscientização e que esse conhecimento chegue a todos. Dentre essas pessoas, você tem pessoas que vão se interessar, e aí elas vão buscar, aí vem o que você falou, indivíduo, aí sim uma orientação individual, preparação, aí sim, preparar pessoas que vão replicar, que vão multiplicar, são os multiplicadores. Aí sim, essas pessoas elas vão ter mais conhecimento, vão se aprofundar mais, e aí sim, foi o que Jesus fez com os apóstolos, né? Que a paz de Deus esteja com ele, mas todos os profetas também fizeram isso, incentivaram, tiveram companheiros, tiveram apóstolos, eram menores do que o geral. As pessoas tinham seus afazeres, nem todos estavam com tempo ou condições de se aprofundarem nesse tema. Então, ele preparou outros líderes. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz: os sábios, os conhecedores, são herdeiros dos profetas, pois os profetas não deixaram nem ouro e nem prata como herança, mas deixaram conhecimento. Quem adquirir desse conhecimento adquiriu um bem muito grande. Então, os profetas se foram, os seus ensinamentos continuam. Nós somos parte desse conhecimento.
Nós somos aqueles que continuam recebendo esse conhecimento e passando adiante esse conhecimento. Esse é o nosso papel, ajudar as próximas pessoas. Assim como nós, Mirella, imagino que vocês também, quem tem autista na família ou é autista, tem muito preconceito contra, recebe bastante hate, bullying, não é? E nós recebemos bastante isso. Nós temos bastante isso. E as pessoas discriminam e perdem a oportunidade de adquirir conhecimento, de conhecer. Então, elas preferem, muitas vezes, por falta de conscientização, se afastar ou agredir, ter preconceito, sendo que elas teriam, na mesma oportunidade, a escolha de poder conhecer e lidar. Eu conheço, dentro da nossa comunidade islâmica também, aqui no Brasil, nós temos pessoas que são autistas. Porque é uma questão do ser humano. Eu tenho certeza que tem muita gente. Sim. Porque o aumento, né, de diagnósticos, de números de diagnósticos, hoje, o dado mais recente que a gente tem, que ele é americano, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem. No censo do Brasil entrou ano passado. A gente tem alguns institutos tentando fazer essa medição, mas a gente ainda não tem um dado brasileiro oficial. E a gente sabe que tem um subdiagnóstico, né? Mas tem o CDC, que é um órgão oficial dos Estados Unidos. O último dado que ele fez é que a cada 36 pessoas, uma é autista. Então, é 36 para 1. É muito alto. Muito alto. Muito alto. Então, assim, é muita gente. Então, são vários os motivos, é multifatorial o aumento de diagnósticos de autismo, mas ele é real e é assim, é real, é atual, já existe. Então, a comunidade como um todo vai precisar se movimentar para acolher. Então, escolas, instituições como um todo, o judiciário, que também não entendeu ainda, o judiciário não entendeu, eles estão julgando 1 milhão de processos de planos de saúde, de pedidos de medicamentos, e não houve ainda movimentação para capacitar promotores, agentes públicos dentro da instituição, não entenderam? Estão achando que estão em Nárnia, né? Assim, é um negócio desconexo, sabe? Então, os comércios, né, para atendimento, resorts a gente já tem, parques também, acho que começou até mais com parques para atender essas crianças, mas temos jovens e adultos, então, assim, também as crianças, depois de 12 anos, elas não viram purpurina, gente. Os autistas, eles continuam sendo autistas e adultos, né? Então, é um problema de saúde pública urgente. Todo o Estado, né, a sociedade vai precisar tratar disso. Tá todo mundo enfiando para debaixo do pano, sabe? Ninguém quer falar muito sobre. Mas, assim, é uma bomba relógio, entendeu? E não é difícil de resolver. É questão de gestão, né? De gestão. Então, eu tenho certeza absoluta que nas mesquitas tem bastante. Eu ia até te perguntar como que funcionam, por exemplo, as crianças nas mesquitas. Quando tem, por exemplo, aí eu tô perguntando, porque é algo que eu recebo muito, reclamações, na verdade, de mães que frequentam igrejas católicas e que frequentam cultos evangélicos, que estão muito vulneráveis, muito abaladas,
que o ponto de apoio que elas tinham era a igreja, só que elas não conseguem mais frequentar, porque o filho é autista, tem crises, e aí ou o pastor ou o padre não aceitam, ou as outras pessoas que frequentam a igreja também têm olhares tortos, ou convidam a se retirar, não acolheram. Então, na verdade, aquela família que não tinha rede nenhuma, a única rede dela era a religião, e aí ela também não tem mais. Então, as igrejas também precisam passar por uma preparação para acolher essas famílias, porque religião é sobre isso, né? E eu queria entender como que funcionam as crianças nas mesquitas. Elas frequentam, tem porque, por exemplo, eu sei que na igreja católica tem ali escolinha, tem nas evangélicas tem escolinha dominical, como que funciona? Catequese e tal. Isso. Nós também, a mesma coisa, somos parte da sociedade. E o que acontece na sociedade, a sociedade também nos afeta e temos também isso. E é uma questão do ser humano. Você tem doenças, você tem tudo. Tem pobre, tem rico, tem tudo que tem na sociedade Tá tem, ali. é do ser humano. Agora, a forma como devemos lidar com isso é que aí entra a religião e os ensinamentos religiosos de apoiar um ao outro. Então, quais ensinamentos que a religião tem? O fiel é irmão do outro. Os fiéis entre si no carinho, na solidariedade, na compaixão, é igual a um corpo. Isso é um dito do profeta Muhammad. Ele diz que o exemplo dos fiéis entre si, dos muçulmanos entre si, é como um corpo. Quando uma parte do corpo, um membro, se adoece, o resto do corpo se solidariza com essa parte através da febre e da insônia. Todos estão solidários a essa parte. Foi uma lasquia na unha. Ok, o corpo inteiro se dói. É assim que nós devemos ser. Só que isso depende de conscientização. Onde é que acontece a conscientização? Dentro da mesquita é uma delas. Hoje você tem as plataformas, também é uma forma. Mas o principal é onde as pessoas se reúnem. Onde é que elas se confraternizam? É nos templos religiosos. Nós, muçulmanos, nas mesquitas, onde eu busco uma informação. E por isso que às sextas-feiras é o feriado semanal dos muçulmanos, onde todos os homens têm que ir às mesquitas e, naquele momento, ele tem que deixar o trabalho e tem que ir, é obrigação. E tem que escutar o sermão. Aprender esse sermão e levar para dentro de casa. Então, é obrigação da mesquita, é obrigação do sheik passar essa informação, conscientizar, porque é ali que começa. Ali estão os membros da comunidade, Sim. membros da sociedade. Então, essas pessoas precisam estar cientes, mas o sheik precisa estar ciente também. Ele precisa buscar, saber o que está acontecendo dentro da minha comunidade. Sim. E o que está acontecendo na minha sociedade. O líder, ele tem uma responsabilidade maior do que o seguidor. Uhum. Então, ele tem que estar antenado, ele tem que estar consciente do que está acontecendo. E, dessa forma, ele orientar as pessoas. Olha, na sociedade temos TDAH, temos autistas, temos pessoas com especiais, temos tantas coisas. Uhum. Então, a mesquita precisa estar com acessibilidade para tudo. Por quê? Porque as pessoas, elas buscam, principalmente, por que nós fomos na época da pandemia, fecharam todos os estabelecimentos comerciais e quiseram fechar as mesquitas. Qual que era a nossa reivindicação? Mesquita não, templo religioso não, porque as pessoas ali, elas buscavam, era um porto seguro para elas, era um bote salva-vidas ali,
Era o colete salva-vidas. Ali ela buscava alguma forma de se manter firme. Então, as pessoas buscam os templos religiosos, elas buscam Deus, elas buscam conforto, elas buscam orientação. Então, ali precisa ser um lugar acolhedor, acolhedor. E é isso que eu passo também, que os sheiks passam para... A gente passa para os sheiks, que todos devemos acolher. E os sheiks precisam usar o púlpito para passar essa informação à comunidade. Olha, nós não podemos porque criança é em todo lugar. Criança é criança. Sim. Dependendo dos pais, da preocupação dos pais, da forma, eles vão lidar uns com os outros. E eu vejo algumas vezes, e é uma questão de falar com os filhos sobre isso. Olha, quem é que na sua turma, na sua classe, tem autista? Tem uma pessoa que se mexe muito, não para quieta? Tem pessoa deficiente com restrição de movimento, mobilidade, essas coisas? Tá, olha, você sabe como lidar com essa pessoa? Você sabe como conversar com essa pessoa? Já perguntou para ela por que você não gostaria, você como muçulmano, você gostaria que as pessoas te tratassem com respeito? Perfeito. Aí fala, sim. Então. Perfeito. O que acontece muitas vezes é que quando a gente não conhece, Mirella, a gente não conhece o outro, o ser humano é uma frase importante. O ser humano é da natureza do ser humano. O ser humano é inimigo daquilo que ele desconhece. Quando ele passa a conhecer, ele não é mais inimigo, ele passou a saber como lidar. Sim. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente cria uma barreira e tem o diferente como inimigo. Mas não porque ele é inimigo, é porque a deficiência é minha, carência é minha. É porque eu tenho uma deficiência em conhecer. Eu não conheço, então é mais fácil eu colocar uma barreira e aí o que acontece? Zombo. Faço bullying, discrimino. Sim. Me afasto. Sim, as pessoas evitam e temem o diferente. Exatamente. Sempre. Temem o diferente. Exatamente. Então, isso eu vejo. Então, começamos pelos pais. Sendo religião, sendo qualquer deficiência ou qualquer desafio que a pessoa tenha. Vamos entender. Vamos explicar para os nossos filhos. Se você ver alguém diferente de você na religião ou no comportamento, tente entender, não zombe. Porque muitas vezes a pessoa que está passando, que é autista, ou é muçulmana, ou muçulmano tem esse negócio, as brincadeiras você é homem-bomba. Terrorista. Então, às vezes, para a pessoa se sentir, para poder estar inserida, acaba aguentando, engolindo, só para poder ser aceita no grupo, para não ser a diferentona, e acaba aceitando esse tipo de discriminação. Então, meu conselho é falar com as pessoas responsáveis, conscientes. Deem segurança para os seus filhos. Primeiro, para assumirem a sua condição. Segundo, para aceitarem o outro. Aceitarem. Não quer dizer que você concorde com ele. Por exemplo, ele é de um outro time. Ele é de outra religião. Eu não tenho que concordar com a pessoa. Mas eu tenho que respeitar. Sim. Quando é uma questão de autismo, uma questão de saúde, uma questão física, eu tenho que saber lidar com essa pessoa. Muitas vezes, por eu não saber, eu me afasto. Eu não sei lidar. Eu não sei como ajudar. Um cadeirante, por exemplo. Eu olho e falo... Como que eu ajudo? Empurro, puxo,
ofereço ajuda, a pessoa vai se sentir ofendida, não vai. Sabe o que é melhor me afastar. É assim que funciona muitas Sim, vezes. sim. E na realidade não, nós temos que criar, educar, nos conscientizar, começando por nós. Não há vergonha nenhuma e não há nenhum desrespeito. Mirela, precisa de ajuda? Shake. Perguntar. Precisa de ajuda? Exato, isso. Me ensine, eu não sei lidar com essa situação. Me Isso. ensine como que eu poderia te ajudar. Dessa forma, essa pessoa com essa questão de autismo, ela se sente incluída e respeitada. Aumenta, eleva a autoestima dela. E ela se sente parte, não se sente mais marginalizada. Muitas pessoas que têm alguma limitação ou têm algum desafio ou que professa uma outra crença, muitas vezes esconde e não quer expressar, não quer externar, por vergonha ou por medo de ser discriminada. Então é preciso, se a gente quiser de fato viver de forma harmoniosa, é preciso eu mostrar que eu não conheço, mas que eu tenho que... Se eu tenho conhecimento, eu tenho que informar meus filhos, eu tenho que saber lidar com essa situação, eu tenho que promover isso. Senão, amanhã, alguém escolheu ser autista? Exatamente. A gente tem esse dever de educação, né? Psicoeducação. A religião islâmica, ela ensina bastante isso, de que a mesquita tem que ser um lugar acolhedor. Na mesquita nós temos aulas de Alcorão, aulas de língua árabe, existe uma recreação, existe lazer. A mesquita, ela vira um centro de confraternização espiritual, também emocional, mental, educativa e também física. A mesquita, por isso que muitas vezes nas mesquitas você vai ver que tem quadras, tem salas de aula, às vezes tem uma cantina, para que sirva de para que a criança ou a pessoa ela conviva o maior número de horas, de tempo nesse local, para que ela possa aprender os valores, conviver entre as demais crianças. Mas se não tiver uma conscientização dessas crianças, elas vai ser um lugar onde discrimina, onde, independente se é muçulmano ou não, porque não tem uma conscientização, não foi feito um trabalho não foram passados valores para essas crianças. Então é dever nosso fazer isso, levar esse conhecimento, orientar e falar, olha, essa criança é muçulmana, então, por favor, veja como ela gosta. Tem a questão da comida, tem a questão do cumprimento, eu preciso entender, eu preciso te conhecer para saber como lidar contigo. Quais são as suas limitações? Onde eu estou avançando, onde eu estou respeitando, porque às vezes a gente fala da pessoa tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Eu vou além. Te tratar como você gostaria de ser tratada. E não como eu gostaria de ser tratado. Porque às vezes sim. Minhas limitações não sejam iguais às suas. Sim, sim. Seus limites não sejam iguais. Então, eu te entender para poder lidar com você como você gostaria de ser, né? Que não conflita com os meus valores também. Então, dessa forma, nós conseguimos conviver. E aí, eu falo muito isso com os meus filhos, né? Às vezes, fizemos brincadeira. Tá, você fez brincadeira com fulano. Legal. Brincadeira entre amigos, não há problema nenhum. E às vezes, quando você tem... Esses dias eu dei uma palestra num colégio que foi exatamente motivado por discriminação. Tá.
uma muçulmana, num grupo entre amigas, entre amigos, já tinha uma certa intimidade, brincavam com ela, e ela, pela intimidade, às vezes com seus filhos, com suas amigas, você tem certas intimidades e, às vezes... Deu liberdade. São assim. liberdades. E Sim. você deu, Sim. você consentiu. E existem brincadeiras que alguém de fora fala, meu Deus do céu, que xingamentos são esses? Mas são entre Sim. amigos e que se permitem. Sim. Quando tinha uma outra aluna muçulmana, recém-chegada, quando foram fazer a mesma brincadeira, ela não aceitou. Tá. Essa aluna se sentiu discriminada, ofendida. Tá. Dá para entender. Uhum. Essa aqui tem um certo grau de intimidade, essa não. Sim. Então, entre as crianças, então eu perguntei para meu filho, fulano, vocês têm essa intimidade? Sim. Você já perguntou para o seu amigo se ele se ofende ou não? Ele falou, não, ele não se ofende. Você está achando que ele não se ofende? Ou você perguntou para ele? Você pediu permissão? Por quê? Porque são brincadeiras um pouco mais, precisa de muita intimidade e precisa do consentimento do outro. Senão você comete bullying e a pessoa, ela suporta para se sentir incluída, pertencente. Aí fala, não sabia. Aí ele foi para perguntar. Sim. E é importante isso, porque é assim que a gente tem que... E as crianças vão brincar. Sim. E não há problema nenhum e entre íntimos. E a gente tem que dar esses direcionamentos, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Três eu tenho filhos. Uma menina de 19, fazendo medicina. Tenho um menino de 14 e outro de 11. Nossa, uma esposa? Eu tenho que perguntar, Sheik, porque são, como que fala? São os estereótipos da internet. Sheik pode ter várias esposas? Como que funciona isso? Olha, eu tenho só uma esposa e para mim tá... Tá ótimo. Não estou dando conta. Tá difícil com uma esposa Tem que manter. E graças a Deus sou feliz. Na realidade... na religião islâmica é permitido ter mais de uma esposa. Tá. Até 4 esposas é permitido ter. O Islã ele veio e colocou um limite. Antes não tinha limite, não se tinha limite. Os profetas, você tem os casos, né? Era comum casar-se com mais de uma mulher. O Islã veio e colocou um limite de até 4 esposas. Mas o que a religião traz, como a religião é um código de vida, então você tem soluções para questões sociais, assim como tem na questão saúde, na questão da conscientização, do respeito. Também a religião ela tem que promover soluções para problemas sociais. E, por exemplo, em guerras, os homens morrem em maior número do que as mulheres. Isso na história já está. E hoje nós temos um grande número de mulheres e que desejam ter famílias, constituir famílias, ter filhos. Então, o Islã, ele abre esse precedente, abre essa limitação, essa permissão do homem poder casar com mais de uma mulher, até 4 esposas. Primeiro, solução também para uma questão que é comum, que é a questão do adultério. A pessoa, em alguns casos, tem casado oficialmente com uma esposa, mas tem amantes. Imagina, isso não acontece não, Sheik, não.
Nunca ouvi falar do negócio desse, imagina. Desculpa, então eu acho que eu acho que a informação chegou errada. Chegou errada, imagina. Pessoal, tudo muito, muito, muito fiel, viu? O que a religião fala? Não tem hipocrisia. Tá. Já que quer ter uma outra esposa, então assuma publicamente, assuma oficialmente e dê os seus direitos de esposa. E seja às claras, deixe a primeira esposa saber e deixe. Por quê? Porque quando está no anonimato, todos são enganados. Uhum. E a pessoa se engana e ela não tem tranquilidade. Sim. A esposa oficial, a família, os filhos são enganados, a amante também é enganada. Por quê? Porque ela não é assumida publicamente. Então a religião fala, não, é preto no branco. É às claras, é transparente. Vamos lá, assim. Quer? Então assuma. Tenha a hombridade de assumir e assumir também financeiramente. Dar o direito a ela de ter. E aí faz as claras. Mas eu não tenho essa coragem. Ok, então mantenha-se na primeira esposa, com a primeira família, e a carne é fraca. Não. Tem questões que não é questão de carne fraca, é de caráter. Às vezes fraco. Se tiver mais de uma esposa, você tem que proporcionar o mesmo padrão de vida para as duas esposas e famílias. Sim, tem que ser justo. Tá. Até os dias que passa com uma tem que passar com a outra. Se uma tem algo, a outra também tem que ter algo na mesma proporção, porque às vezes essa não quer o que a outra tem, mas na mesma proporção. Equivalência. Tá. Então, é uma questão, a religião, ela permite, só que ela coloca essas regras da questão da justiça. Para quê? Para que a pessoa, primeiro, ela não caia no pecado, no ilícito. Tá. O segundo é que não haja enganação. O terceiro é que também dar a essa mulher que deseja e que se permite ser a segunda esposa, se não há problema, não há conflito, se a primeira esposa não pede o divórcio, se ela aceitar e conviverem bem, é uma questão de opção dessas pessoas, né? Às vezes as pessoas imaginam que a maior parte dos muçulmanos pratica isso. E, na realidade, 3% de todos os muçulmanos praticam a poligamia. Não é uma coisa comum. É um resquício mais antigo, assim, a poligamia? A poligamia, ela existe. Ela existe. O que acontece é a prática, em alguns momentos, pela dificuldade também de ser justo. Uhum. Outra questão. Manter uma família hoje é diferente de manter uma família há 200 anos atrás, por exemplo. Né? Hoje você requer muito mais. Hoje você tem que... As escolas... Tudo. Roupa, casa, locomoção, condução, um monte de coisas. Então é difícil abrir casa, né? Manter uma casa para uma, manter uma casa para outra. Não querem viver na mesma casa. Ok, como é que faz? Então, tem regras. Então, a questão da justiça é muito importante Então, é permitido dentro dessas regras, dentro dessas condições. E também como uma forma de evitar e proibir o adultério, porque o adultério é um dos maiores pecados que existem dentro da religião islâmica. Às vezes as pessoas falam, só para as mulheres. Não, é homem e mulher,
Qualquer pessoa que comete adultério, a punição perante Deus é muito grande. É muito grande. É um dos maiores pecados que existe. Por quê? Porque a pessoa está traindo a confiança que a pessoa depositou nela, que o outro depositou nela. E a confiança é o maior tesouro que você tem. O que tem maior que a sua confiança que você deposita na outra? E é isso que os amigos muitas vezes fazem quando praticam bullying ou a discriminação. É porque eu depositei minha confiança no meu amigo. Esperava que ele me respeitasse, respeitasse minha deficiência, minha carência, meus desafios, e ele me trai. É duro. Por isso que é importante a gente se doer pelo outro, se colocar no lugar do outro, para que a gente possa conscientizar a nossa sociedade. E novamente digo, é muito importante as pessoas de bem darem a cara, não podem se isentar. Em momentos como esse, a sociedade está precisando das pessoas que têm conhecimento. Por quê? Porque as pessoas de má índole, de caráter duvidoso, estão aí, criminosos, corruptos, estão aparecendo, estão dando a cara e estão ditando regras. Sim. E as pessoas de bem, que são a maioria, que têm verdadeiro conhecimento, não podem escalar, né? Não estão aparecendo. Não pode. Então, É dever. É dever de todos nós, porque é uma missão, não é mais uma opção. Sheik, você acredita que deu o nosso tempo? Eu não falei nada da minha listinha. Nada da minha listinha. Eu não concluí quase que nada. Eu acho que eu falo demais, então não, acabei. É porque a gente enveredou para outras coisas, assim, de outra forma. Mas aí sabe o que eu vou ter que te propor? Se você não faz uma parte 2 comigo. Já está aceita. Tá aceita? Tá aceita, a gente faz. Porque aí a gente fez reflexões, mas eu quero aprofundar mais do Islã. Perfeito. Eu estou à disposição. Porque senão eu vou ficar muito chateada, porque eu continuo sem ter, com 1 bilhão de dúvidas. E eles já sinalizaram aqui para mim já. Pessoal, ele tem 2 palestras, ele já deu palestra hoje, já veio para cá, tem mais 2 palestras, veio de longe ainda, está chovendo em São Paulo, o caos. Marcar a parte 2, porque aí eu vou soltar a parte 1 e parte 2, porque por mim eu ficava aqui conversando para todo sempre honrado, e o além. Já aceito. Deu 1h15, passou rápido nessa 1 hora. Mas é porque, assim, mas não trocaria, não deixaria dessa nossa conversa. Achei que foi super importante. Eu me preocupo bastante, porque eu tenho isso como missão na minha vida, de me ajudar primeiro, e ajudar as outras pessoas, porque só assim eu acredito que a gente vai fazer uma mudança na sociedade, uma mudança qualitativa. Só assim, a gente dialogando, e aí você perguntando, fazendo suas perguntas para eu explicar, para responder. Todas as minhas perguntinhas aqui, fiz quase nada. Não fiz quase nada, não. Eu não fiz nenhuma delas. Não cheguei em nenhuma delas. A gente só foi batendo papo aqui de outras coisas. Mas antes de encerrar, eu ia perguntar, na mesquita, quando tem palestras, quando tem sermões, são sempre sempre pessoas muçulmanas que vão lá para essas conversas, bate-papos, ou pode pessoas de fora para conversar? A mesquita é a casa de Deus e ela está aberta a todos. Qualquer pessoa que tiver interesse, quiser visitar, mesmo que seja só para visitar, tirar foto lá e conhecer, ela está aberta. Não há impedimento algum, a não ser que seja uma veste adequada. Não pode entrar com decote, short, essas coisas. Agora, fora isso,
Qualquer pessoa pode entrar, sendo de qualquer religião, tendo qualquer limitação, não importa. Pode entrar e pode assistir os cultos, pode assistir o sermão, pode assistir às palestras, estão abertas, porque o conhecimento ele não é específico para alguém, é geral. Porque eu queria me colocar à disposição, se achar que é interessante, se achar que cabe em alguma das mesquitas, das vezes que eu tenho vindo aqui a São Paulo, se tiverem mães que queiram fazer uma roda de bate-papo sobre o autismo. Perfeito. Para saber mais, roda de acolhimento, se estão em fase de desconfiança dos sinais de autismo, de o que fazer, por onde começar, né? Que tipo de tratamento, como conduzir, quando tem crises, né? Quando estão ali na mesquita, como que... Enfim, formas de ajudar. Acolhimento materno. Para mim, eu digo isso como mãe, encontrar outras mães que estivessem vivenciando o mesmo que eu, pertencer, preencheu muito, né? Preencheu muito. Então, se fizer sentido, né? Faz. Então, se você conversar lá e achar que na sua comunidade, se tiver algumas, não precisa ser, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, né? Se fizer sentido, estiverem famílias que de repente estejam se sentindo um pouco desamparadas, que estejam se sentindo um pouco perdidas e que queiram conversar, uma roda de conversa, uma palestra, pode chamar o nome que for, eu fico super à disposição. Para mim vai ser o maior prazer. Faz 7 anos que eu tô aí nessa jornada. Já assim, pelejei bastante, já estudei muito, continuo estudando muito e tenho isso como missão também, sabe? Deus te abençoe. Então, para mim vai ser um prazer. Perfeito. Eu vou aceito essa missão que você está me dando. Eu vou fazer isso, seria muito bom. Porque também temos um agravante dentro da comunidade de algumas famílias que têm autistas na família, de serem refugiados e não falarem, não saberem se comunicar em português. Para você ver o agravante. Imagine essa situação. Mais um entrave ainda de exclusão. Mais um entrave de exclusão. Mas eu tenho agora uma missão de reunir e identificar. Isso vai me ajudar bastante a ajudar mais essas pessoas, esses integrantes, sim. E se Deus quiser, a gente vai. E obrigado por você se colocar à disposição. E eu também me coloco à disposição para qualquer coisa que eu possa ajudar. Tá certo, eu agradeço mesmo mais uma vez a sua vinda. Eu falei quando você chegou que eu estava me sentindo até intimidada, mas assim, pelo respeito, né? Pelo respeito de ter aqui uma pessoa como você aqui, eu agradeço mais uma vez, viu? Um prazer para mim, eu te agradeço novamente pelo convite, agradeço a todos que estão aqui nos bastidores e a todos que estão nos assistindo, os seguidores, né, pelo tempo. Espero que a gente possa cumprir a nossa missão, pelo menos ao partir daqui tenhamos cumprido uma boa parte dela. Sim, eu já vou deixar, gente, na agenda a parte 2, já que eu não vou deixar ele escapar, não. Eu já vou, engatilhar aqui a parte 2 com todas as minhas anotaçõezinhas, que eu sou super profissional, vocês sabem, super organizada, maravilhosa, com os meus post-its, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, já compartilha, participa aqui com a gente, é muito conteúdo valioso e eu conto com vocês, tá bom? Até a próxima, um beijo, tchau, tchau.